poderia deixar de fazer. Quero dar os parabéns à igreja por 10 anos de aniversário. Realmente 10 anos é um marco. E falar em marco, Marquinhos, tira só um pouquinho grave para mim, por favor. Não é fácil chegar a 1 ano, nem a 2, nem a 3, e muito menos chegar a 10 anos. E espero que essa palavra do pastor Chagas seja profética, que 10 anos seja o começo de uma grande obra aqui no Anil, lá em Araruama, lá em Engenho Novo, no Nordeste, Amém. na Paraíba, todos os lugares que Deus levar vocês. Eu quero ler com vocês o Salmo 90. Na minha versão tem uma introdução que provavelmente na versão de vocês não tem. Esse salmo começa dizendo entre parênteses: uma oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: voltem, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Glória a Deus. Bem, esse salmo traz vários ensinamentos, como não poderia deixar de ser. Lembrando que os salmos eram canções que eram cantadas pelos judeus. A maioria deles foi composta por Davi, alguns por Salomão, e este especialmente foi composto por Moisés. Era uma maneira do povo de Israel adorar o Senhor. Uma maneira que perdura, ou que deveria perdurar na igreja, porque se você ler uma das cartas do apóstolo Paulo, ele diz que deve haver entre nós cantos e salmos e hinos, enfim, né? Então, muitas vezes a gente perde a perspectiva do que deve ser feito,
mas deve haver no nosso coração desejo de compor e cantar e declamar salmos, porque é dessa maneira que Deus é glorificado pelo seu povo. A primeira parte desse salmo começa mostrando uma característica de Deus, que é muito cara para cada um de nós. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Não é fácil viver. A vida não é como alguém, o pastor Benedito disse, não é um mar de rosas. Quem disser que a vida é bom, eu acho bom viver. Eu gosto de viver, né? Acho interessante estar vivo, estar participando disso tudo, né? É isso aí. Mas não é fácil, não. Tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida conjugal, quanto na nossa vida profissional e, como não poderia deixar de ser, na nossa vida ministerial. Nós enfrentamos muitas dificuldades. A imprensa, a mídia de um modo geral, os jornalistas, né, têm um código de ética que eles não divulgam, a não ser em casos raríssimos, por questões muito específicas, quando uma pessoa se suicida. Você pode ver que você ouve de gente que foi degolada, que foi morta a facada, a tiro, a paulada, você dificilmente ouve dizer que alguém se suicidou. Mas é grande o número de pessoas que se suicidam. Pessoas que, diante dessas vicissitudes todas da vida, não tem para onde correr e aí encontram como único refúgio matar-se. Ou se jogar debaixo de um carro, pular do prédio, dar um tiro na cabeça, tomar um veneno. Porque essas pessoas não têm o Senhor como seu refúgio de geração em geração. Todos os dias pela manhã, quando nós acordamos, está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Então aquele que tem essa perspectiva de crer em Deus, de estar em comunhão com Deus, e eu não estou falando aqui de ter uma religião, eu estou falando aqui de ter comunhão, ter vida com Deus. Que é muito fácil ser católico, evangélico, espírita, budista, muçulmano, esotérico. É muito fácil você ter uma religião. Por favor, anglicanos também, né? Muito fácil você ter uma religião. Galera, quem quiser ser anglicano, tem as fichas de membro aí no carro, é só me avisar, a gente já preenche, eu parcelo os primeiros dízimos em 6 vezes sem juros, no cartão, no cheque pré-datado, não precisa se preocupar. Mas é muito difícil alguém ter comunhão com Deus, ter vida com Deus. E você, ao passar pelo deserto, ao passar pelas dificuldades, ao passar pelas tribulações que a vida traz naturalmente para qualquer pessoa, e inclusive para os cristãos, para nós que somos tementes a Deus, você ter essa certeza de que Deus está do seu lado, de que você não está caminhando sozinho. Hoje pela manhã eu conversava com a Leni a respeito dos desafios aí que nós temos pela frente, e eu falei para ela: Leni, mas o que me tranquiliza é que eu sei que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Do jeito que for, Deus está no controle. Então, Moisés, sobre quem eu falei domingo passado aqui, quem estava aqui, acho que foi no culto da manhã, se não me engano, eu falei sobre domingo passado ou domingo retrasado? Retrasado. Depois dos 60 a gente perde um pouco a noção de tempo, né? Esse homem, viu, né? Esse homem tinha, como nós conhecemos bem a história dele, até para morrer, ele teve comunhão com Deus.
porque Deus pessoalmente foi lá para matá-lo, como nós vimos domingo retrasado. Mas 1500 anos depois, no Monte da Transfiguração, ele estava lá com o Senhor. Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Aleluia. Na sua tribulação, na sua doença, no seu problema financeiro, na sua crise conjugal, no seu desemprego, na sua depressão, na sua ansiedade, enfim, seja qual for a sua necessidade, creia e receba isso por fé, que Deus é o seu refúgio de geração em geração. E sendo assim, você não fará parte dessa estatística oculta que os jornalistas não divulgam. Porque muitas pessoas se suicidam porque não tem Deus como seu refúgio. Mas tendo você, Deus, como seu refúgio, do jeito que for, você vai passar porque Ele vai te segurar e vai te garantir. Aí o salmista muda de assunto. Primeiro ele fala do poder de Deus e dessa relação que Ele tem conosco de ser o nosso refúgio, o nosso esconderijo. Refúgio é esconderijo, onde você pode correr para se esconder do mal, né? Debaixo de uma tempestade, você entra debaixo de uma marquise lá e a tempestade está caindo lá e você está aqui protegido. Esse é o refúgio. Ele muda de assunto e diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele estava falando do tempo, de geração em geração. Ele é o nosso refúgio, mas Deus está acima do tempo. Ele é Deus poderoso de eternidade a eternidade. Antes que você nascesse, Deus estava aí sendo refúgio de um monte de gente. E depois que você passar desta temporalidade na qual nós vivemos, Deus vai continuar sendo refúgio de muitas outras pessoas. Porque Ele está de eternidade a eternidade. Muito antes dele formar o mundo, dos montes nascerem, da terra existir, de eternidade a eternidade tu és Deus. O que significa que a gente pode ter uma segurança tremenda. Eu tive um homem que me iniciou nos primeiros passos da vida cristã, que era para mim um refúgio. Em algumas situações eu ia lá na casa dele, procurava, conversava com ele. Hoje até contei para o pastor Charles um episódio, né, de uma situação que aconteceu, e eu fui lá conversar com ele, e ele era o meu refúgio. Mas olha só, esse homem morreu. Uma vez eu atendi no meu consultório uma médica, acho que eu estou precisando dessa especialidade, uma médica que cuida de velho. Estou precisando, vou procurar agora, segunda-feira. É o jeito. Uma médica geriatra. Ela já era uma senhora, uns 60 e poucos anos, talvez, 70 por aí, muito conhecida lá na região de Taubaté, era professora da Universidade Federal de São Paulo, uma cientista de alto nível, e ela entrou no meu consultório e falou assim para mim: doutor, no consultório eu sou doutor, dá licença, né? Aqui eu sou pastor, não sou doutor não. Doutor, eu estou muito contrariada, o senhor precisa me ajudar. Sim, o que eu posso te ajudar? E aí ela contou a história dela, que ela era casada, muito feliz no casamento, o marido dela era uma pessoa maravilhosa, e aí ela falou assim: mas aí, doutor, sabe o que aconteceu? O desgraçado morreu! Ele me abandonou! Ele não podia ter feito isso comigo! Onde já se viu uma coisa dessa? Como se o cara tivesse querido morrer. Mas a mente humana tem reações as mais absurdas. E aí eu trabalhei durante um tempo com aquela médica para fazê-la entender e aceitar que o refúgio dela não era o marido dela. Ali eu não podia pregar o evangelho para ela, mas eu podia falar de princípios espirituais para poder ajudá-la a superar as suas necessidades.
as suas dificuldades. Porque as pessoas colocam a sua esperança no pastor, no marido, no empresário, no político, no presidente. Puseram a esperança na presidente, que agora inventou até a mulher sapiens. Antigamente só tinha homo sapiens, agora tem mulher sapiens também. É mole? Sem falar da mandioca, né, gente? Prestou uma homenagem à mandioca, é uma coisa maravilhosa. A gente fica, eu fiquei assim, muito orgulhoso de ter uma presidente da República homenageando a mandioca. Quando você vê a presidente da Alemanha e outras mulheres importantes, a Hillary Clinton, etc. Mas, enfim. O problema é que você coloca a sua esperança em coisas efêmeras, ou seja, em coisas passageiras, em coisas transitórias, em coisas que têm começo, meio e fim. A igreja missionária Rio de Vida teve começo e vai ter um fim. A igreja anglicana teve um começo e vai ter um fim. A nossa vida teve um começo e vai ter um fim. A vida terrena, eu estou dizendo. Estou falando do aspecto terreno. Porque nós nos envolvemos nessa temporalidade e achamos que a nossa vida é isto aqui. O dinheiro que a gente consegue acumular, a casa que a gente consegue comprar, o carro novo que a gente consegue dirigir, a viagem que a gente consegue fazer, a roupa que a gente consegue vestir, os amores que a gente consegue conquistar, e a gente pensa que isso é que é a vida. E colocamos o nosso coração e a nossa confiança naquilo que é perecível, naquilo que não permanece, naquilo que não nos pode ajudar. Mas tu, Senhor, antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, primeiro ele fala da temporalidade do homem, de ser o nosso refúgio, da nossa temporalidade, e agora ele fala da eternidade de Deus. Mas ele segue adiante, mudando de assunto de novo. É um salmo muito rico. Nós precisaríamos de muitas horas para destrinchar o que está escrito aqui. Mas eu estou resumindo para a gente meditar alguma coisa aqui. Ele diz assim: você pode lembrar, por exemplo, de Charles Darwin. Charles Darwin diz que nós viemos produto da evolução. Nunca conseguiu provar isso, mas ele diz que houve uma explosão uma vez, ele que não sei o que, juntou uma bactéria com não sei mais o que e tal, e hoje somos nós aqui. E tirou Deus da jogada. Você pode se lembrar de Sigmund Freud. Eu sou psicanalista, estudei muito a vida e a obra dele, os princípios todos que ele ensinou, e ele também tirou Deus. Deus não existe. A religião é o ópio do povo, a religião é prejudicial, a religião é castradora, a religião tira do homem o prazer, porque coloca a culpa sobre o homem, como se a religião pudesse colocar a culpa. O homem já nasce culpado, porque nós já nascemos. Em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado, fui gerado. E esses homens vão, Nietzsche, que diz que Deus morreu, né? Aquela moça ali chegada nesse sujeito aí. Tu reduzes o homem à destruição. Simples assim. Um outro salmo diz, acho que é o Salmo 139, tu lhes retira a respiração e eles morrem. Então, se você respira, puxa o ar aí no seu pulmão. Isso aí é dádiva de Deus para você. Você está vivo porque Deus está te mantendo vivo.
Assim que Deus entender que chegou a sua hora, Ele vai retirar do seu pulmão a capacidade de respirar e simplesmente você vai voltar ao pó. Ele reduz o homem à destruição. Agora ele diz uma coisa aqui interessante. É claro que aqui ele está falando sobre a dimensão de voltar ao pó. Ele diz: voltem, filhos dos homens. Porque os homens não têm autonomia. Nós gostamos de ser autônomos. Mais do que autônomos, nós gostamos de ser independentes. Mas aí Deus diz: voltem. Nós temos que cumprir a ordem de Deus. Você vai para cá ou vai para lá, o seu caminho é traçado pelo Senhor. Você acha que decide, que toma decisões, que faz, que acontece, tal, mas é Deus, está escrito lá, Deus é que opera em vocês o querer e o realizar. Amém. Você não tem autonomia. Você está cumprindo um propósito de Deus. Ah, mas que droga! Então eu não tenho vontade própria. Você tem uma vontade própria submetida à vontade poderosa e soberana do Senhor. E você existe como todas as outras coisas existem para cumprir o propósito que Deus tem desde toda a eternidade. Porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Aleluia. Ele chegou antes de você. Ele estava aqui antes de você. E foi Ele que criou você. Então Ele tem direito de fazer com você o que Ele quiser. E você não tem direito de reclamar. Muito pelo contrário. Eu me sinto assim privilegiado. Saber que Deus me criou e que Ele me incluiu no propósito dEle. Eu acho legal isso. Acho maravilhoso. Nem sempre, né? Mas eu acho. Tem hora que eu penso que Deus é gozador. Mas, se Ele for gozador, Ele tem direito de ser. Porque Ele é Deus de eternidade a eternidade. E eu simplesmente sou reduzido à destruição. Nada posso fazer, não tenho nada para que eu possa dizer, ou que eu possa argumentar. Ele me reduz à destruição e acabou. Eu estou sujeito a Deus. Você, meu caro, que está aqui, você está, mesmo que você não aceite, que você não queira, que você pense que não, você está sujeito a Deus. Você pode falar assim, graças a Deus? Graças a Deus. Porque a Bíblia diz que é para dar graças em tudo, né? Não é muito gostoso você saber que você não é dono do seu nariz, que você não faz o que você quer, mas é que é Deus que determina o seu caminho. Mas tem que agradecer. E aí ele diz assim, voltem. Então, como eu disse, o contexto é voltem, no sentido de voltar para o pó, de se submeter, de entender que a vontade de Deus é que é soberana. Mas quando o bispo Pedro me obrigou a pregar esta noite aqui, porque quando ele me convidou, eu falei, bispo, nesse culto de aniversário, eu não sou a pessoa mais indicada para pregar. E sugeri até uma pessoa. Aí ele falou, não, mas tem que trazer essa pessoa, vai ter que dar uma oferta. Vai ter que dar uma oferta para mim também. Vai ter que dar uma oferta. Aí eu falei, então tá, tirei 500 reais do bolso. Falei, então tá aqui, ó, vou dar 500 reais para te ajudar a trazer esse homem para pregar. Aí ele pegou o dinheiro assim e falou, só que é o seguinte, isso aqui quem manda sou eu. Eu falei, tudo bem. Aí depois de uma semana eu falei, aí bispo, não, é você que vai pregar, Deus foi você que vai pregar. Aí, diante dessa contingência, né, de ter que pregar, eu fui buscar Deus e Deus tinha colocado um pedaço desse salmo aqui no meu coração. E quando eu fui ler, quando eu fui meditar, eu entendi que Deus falava com o senhor, bispo Pedro, que é para voltar. Aí eu não sei para onde que é para voltar. Eu voltei por ordem de Deus e quebrei a cara. Mas tinha que voltar. E aqui tem que voltar. Eu não sei se você vai voltar para Engenho Novo, para Inhaúma, não sei se você vai voltar para o Nordeste. Só sei que para o mundo você não vai voltar, mas tem que voltar. Tem que orar e pedir para Deus uma direção. Porque quando Deus diz que é para voltar, sabe o que significa? Tanto no contexto aqui de voltar para o pó, quanto num contexto mais pragmático assim, da nossa caminhada,
é porque normalmente o lugar em que nós estamos, quando esse lugar é uma escolha própria, nunca é o melhor lugar que Deus tem para nós. Quando nós resolvemos, não, eu quero estar indo. Eu fui para os Estados Unidos outro dia, dirigi 1000 quilômetros lá nas estradas da Flórida. Gente, entrei naqueles restaurantes, conversei com aquelas pessoas, visitei órgãos públicos lá, fui resolver uma série de questões lá. Gente, não tem um brasileiro em são juízo que queira voltar para o Brasil. Não tem um buraco na rua, não tem uma sujeira, um papel de bala caindo na rua. Não tem um radar para regular a velocidade do carro. Não tem quebra-mola. Não tem ninguém dizendo para você o que você tem que fazer. Tem as placas, as orientações, e eles dizem lá o seguinte, que aqui há regras, e é seu dever cumpri-las e seu direito fazer cumpri-las. E todo mundo vive lá. Claro que eles não são santos e tal, mas eu fiquei pensando assim, bom, então o meu lugar é a Flórida. Temperatura média de 38 graus por ano, o ano todo, praias lindíssimas, não tem um mau cheiro como a gente sente aqui na Baía da Guanabara, no Mangue, nada disso, tudo limpinho, você olha para os peixinhos assim, diz tudo feliz. Então, meu lugar é Miami. Mas aí eu fui convidado para abrir uma igreja lá na Albânia, em Tirana. Gente, Tirana é uma cidade linda, limpa, bonita, moderna. As pessoas lá gostam de estrangeiros. Eu fui bem tratado. Eu sou amigo de pessoas poderosas lá. E eu vou chegar. E eu falei para a Leni, nos Estados Unidos nós vamos chegar igual um miguezinho brasileiro e tal. Na Albânia não. Na Albânia eu vou chegar como diplomata, poderoso, amigo do ministro e tal. Aí a Leni falou assim para mim, lembra de Ló, né, que ele escolheu as Campinas Verdes e tal. Porque nós, quando a gente começa a comparar as coisas, a gente começa a escolher o que é melhor, o que a gente entende que é melhor, mas é para voltar. Não é o lugar que nós queremos, é o lugar que Deus quer que nós estejamos. Esse é o segredo. Aí Deus começa a falar, o salmista começa a falar de novo da parte de Deus, né, sobre a nossa temporalidade. Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como o sono, são como uma erva que cresce de madrugada, cresce e floresce à tarde, corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Então ele mostra de uma maneira muito crua, muito severa, a inutilidade da nossa vida. A inutilidade de fazer 10 anos de igreja. Quando, ao fazer-se 10 anos de igreja, acha-se que se fez alguma coisa, que somos importantes, que temos um distintivo de capelão, um cargo de diretor da UBRAC, o outro é o presidente da UBRAC, e eu também faço parte, também sou um capelãozinho lá, e acho que isso é uma grande coisa. Quando nós nos deparamos com a nossa transitoriedade, que a nossa vida é como uma erva que cresce de manhã, de tarde ela seca e acaba, ou seja, nós não temos um paradeiro nesta dimensão de existência, não é aqui o nosso lar, nem mesmo o nosso descanso é aqui, diz a palavra de Deus. Então, quando nós começamos a nos vangloriar das nossas conquistas, nós estamos perdendo tempo. Estamos apostando naquilo que não vai dar em nada. De madrugada cresce, floresce, à tarde corta-se e seca. E aí o salmista diz mais, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Ou seja, Deus trata rigorosamente com aqueles que são dele. Amém. Ninguém deixará de receber a sua recompensa. E a Bíblia diz que os que fizeram o bem, receberão o bem. Os que fizeram o mal, receberão o mal. Ninguém
deixará de receber a sua recompensa. Nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Ah, que maravilha, o Senhor, eu sou do Senhor. Ai, que bom que eu sou do Senhor, aleluia. E muita gente faz isso de maneira assim, muito levianamente, achando que cantar um hino, trazer um dízimo aqui, bater uma palma e tal, está fazendo alguma coisa. O nosso objetivo não é aqui, nós estamos aqui de passagem e temos que entender que temos um compromisso com Deus e a cada momento da nossa existência, em cada etapa da nossa caminhada, nós temos que procurar saber diante de Deus, o pastor Ebenezer orava agora lá, antes da gente começar, Senhor, dizendo ao Espírito Santo, nós queremos que o Senhor tenha liberdade para agir, para atuar no nosso meio. Isso não deve ser para este culto, deve ser uma constante em cada momento da nossa vida, dizer, Senhor, age na minha vida, eu não quero estar definitivamente neste lugar, nesta terra, nesta dimensão. Eu quero saber qual é a tua vontade, o teu projeto para a minha vida. Glória a Deus. E aí, quando nós entendemos qual é o projeto, aí nós voltamos, no sentido que nós saímos do nosso autocentrismo, da nossa posição exaltada, e voltamos então para a nossa submissão a Deus e nos deixamos levar docilmente pelo Espírito Santo, que vai fazer o melhor para nós e para quem estiver ao nosso redor. É o que o salmista está dizendo aqui. Caso contrário, somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor somos angustiados. E aí, o salmista então mostra, domingo retrasado, um dia desse aí eu falei sobre características humanas aqui para vocês, né? E falei do medo, da incredulidade, da necessidade de ter um super-herói e tal. Aí depois eu falei sobre os apóstolos, cada um deles, eles agiam, que nós não somos nem piores nem melhores que eles, somos farinha do mesmo saco e tal. E aí, o salmista agora, como que confirmando isso, vou dizer para mim, né, confirmando no meu coração, diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ninguém tem como se vangloriar diante de Deus. Diante de Deus estão os nossos pecados ocultos. O bispo Pedro gosta muito de mim. Em muitas ocasiões ele me elogia. Ele gosta tanto de mim que numa ocasião tão especial como essa, uma comemoração tão importante de aniversário da igreja, ele fez questão que eu pregasse, mesmo eu tendo declinado do convite. Ele disse, não, Deus falou que você que vai pregar. Nem sei mesmo se foi Deus ou se não foi o coração dele que gosta tanto de mim. Não, foi Deus. Mas se ele soubesse os meus pecados ocultos, como Deus sabe dos meus pecados ocultos, e se eu soubesse os pecados ocultos dele, como Deus sabe os pecados ocultos dele, talvez a gente não conseguisse ser amigo. Eu acho que a gente ia se abraçar e chorar muito. Esse é o homem de Deus, né? É uma pessoa especial. Deus nos tem claramente diante dele, e ele sabe que todos os nossos dias vão passando na imaginação dele, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Daí a necessidade de nós precisarmos tomar uma atitude que ele vai falar agora em seguida, né? Um pouquinho mais tarde ali, agora ele diz a duração da nossa vida de 70 anos, se alguém pela sua robustez chega a 80, o melhor deles é câncer e enfado, depois passa rapidamente, nós voamos e tal. E aí ele fala do poder da ira de Deus, da cólera de Deus, fala do temor que é devido ao Senhor, segundo o temor que te é devido. E aí ele fala uma coisa muito importante, que foi o texto que veio ao meu coração quando eu soube que eu seria o pregador nesta noite.
ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Fazer aniversário de 10 anos, ou como nós comemoramos há pouco tempo aniversário de 60 anos, ou como vocês foram há pouco tempo lá em Campo Grande comemorar os 32 anos de casado com a Leni, fazer isso é contar os dias. 1, 2, 365, 1 ano. 365, 2 anos. 365, 3 anos. E aí nós vamos contando os nossos dias. E é claro que é bom contar os dias. A vida é uma dádiva de Deus. É bom estar vivo, estar na presença de Deus. Muito mais nós que somos servos de Deus e que temos a presença do Espírito em nós e somos ajudados pelo Senhor. Temos Deus como nosso refúgio, nossa fortaleza, etc. Mas aqui ele diz que nós devemos contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Viver por viver não serve para nada. Nós devemos contar os nossos dias e fazer os nossos aniversários, as nossas comemorações, as nossas celebrações, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que significa que com a passagem do tempo nós temos que ir ficando cada vez mais sábios. Eu não sei se a dona Zilda é a mais velha entre nós aqui, ou se sou eu. Mas nós que somos os mais velhos, de repente o Marquinhos vai me lembrando, né? Nós que somos os mais velhos, temos o dever de ser os mais sábios. Por causa do tempo que temos caminhado na presença do Senhor. Agora, não sei se se Deus já falou no seu coração. Porque se eu devo contar os meus dias de tal maneira que eu alcance o coração sábio, como é que eu alcanço o coração sábio? Porque dizer que eu tenho que conseguir coração sábio não é fácil. Agora, como é que o meu coração se torna sábio? Quem sabe? Oi? Quem falou? Quem falou? Fala alto aí, gente. Porque está escrito em outro lugar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que ele diz um pouquinho antes aqui, ó. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Muitos de nós passam a vida religiosamente, frequentando igreja, cantando hinos, participando da Santa Ceia, dando dízimo, carregando a Bíblia, recitando versículos de cor e até fazendo como o Marquinho fez com o rapaz aí, ganhando pessoas para a igreja. Mas fazem tudo isso. Não estou dizendo que é o caso, viu, Marquinhos? Fazem tudo isso sem o temor do Senhor. Eu uma vez escutei um testemunho. O sujeito assim, com um terno bonito, agitado, chegou lá e falou: irmãos, é o seguinte, Deus me deu o dom de evangelista. Eu já ganhei 5.518 pessoas para Cristo nesses últimos 10 anos. Tem tudo catalogado, nome e endereço de cada um. E ele falou assim, poderoso, eu ganhei para Jesus. Quando a própria Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Deus. Mas eu ganhei. Então, fez essa obra toda e deve ter ganho imenso. Talvez até mais do que os 5.000, porque esses 5.000, cada um ganhou mais outros e tal, e deve ter uma multidão na conta desse sujeito lá. Só quando ele se apresentar diante de Deus, se ele não se converteu, Deus não falou com ele, não mudou o coração dele, Deus vai falar: tudo bem, tem 5.518 pessoas aqui, mas sua conta é zero. Sabe por quê? Porque você fez. Você não temeu o meu nome, você não me glorificou, você se exaltou ao dizer que fez, que ganhou, que aconteceu e tal. Então, para você alcançar coração sábio, você tem que temer a Deus.
Você tem que entender que Deus é terrível, que é coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo, que Deus é um fogo consumidor, que se você não agir direito, Ele abre a terra, assim, engole você, que se você quiser enganar o servo de Deus, Ele te mata. Aliás, esse é o ministério dos jovens na igreja. Vocês lembram lá quando Ananias e Safira foram mortos, né? Quando Ananias morreu, vieram os jovens e levaram o cadáver para ser sepultado. Aí quando a Safira chegou e Pedro falou, então, porque você mentiu também, os mesmos que levaram o corpo do seu marido vão levar o seu. Ela caiu e os jovens foram. Então os coveiros da igreja eram os jovens, né? Um ministério abençoado. Sabe por quê? Porque são pessoas que fazem a obra de Deus e que têm uma aparência muito bonita. Quem via aqueles homens entregando o dinheiro do terreno, devia ser um valor alto, fazem aquilo sem o temor de Deus. Então, se você comemora hoje 10 anos, mas você fez 10 anos de igreja sem entender a Deus, fez porque você acha que você fez, que você é bom, que você é o tal, você está perdendo o seu tempo. Ah, mas eu contribuí. Desde o primeiro dia desta igreja, eu entreguei o meu dízimo e as minhas ofertas aqui. Se você se vangloria disso. Ah, desde que começou, eu sempre estou aqui limpando, trabalhando, cuidando das crianças, fazendo isso, e arrumando, e pintando, e correndo, e fazendo. Não. Se você é que fez isso, e você se vangloria nisso, significa que você não está temendo o Senhor. Então comece a temer o Senhor hoje. Diga a Deus, é o seguinte, eu fiz tudo errado até agora, mas tem misericórdia de mim, eu quero temer o teu nome, eu quero entender que é o Senhor que é tudo, e eu não sou nada, eu sou só um instrumento nas tuas mãos. E aí tudo que você fez nesses 10 anos, Deus vai computar em seu favor, porque Ele vai falar, esse cara é mau, esse é um cara bom. Esse aí agora entrou pelo caminho, ouviu a minha palavra e agora ele está contando os seus dias de maneira tal que ele vai alcançar coração sábio, porque ele teme o Senhor. E tendo alcançado o coração sábio, aí você tem direito. Que palavra que eu disse? Direito. Parece que... Qual palavra? Direito. Ah, direito. Sabe o que é direito? Direito é direito. É uma coisa que você tem direito. É uma coisa que é sua por mérito. Quando você trabalha e no final do mês você recebe o seu salário, o seu patrão não está fazendo favor nenhum. Está dando o que é seu por direito. Quando você compra uma casa, você vai lá com a chave, abre a porta e entra na casa, ou quando você compra um terreno, você põe o pé lá no terreno, é um direito seu, você comprou, pagou, é seu, aquilo é seu, é um direito que você tem. Pois é, quando você reconhece tudo isso que o Salmo está dizendo, sobre o refúgio de Deus, a eternidade de Deus, a efemeridade da vida humana, a pecaminosidade da vida humana, a inutilidade de você achar que faz, que acontece, que é alguma coisa... Quando você entende que deve temer o Senhor e, portanto, você alcança coração sábio, aí existe um direito divino que é aplicado sobre a sua vida. Está aqui no versículo 13 em diante. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. A partir do momento que você se torna propício ao Senhor, temente ao Senhor, o Senhor se torna propício para você. Mas você tem direito de orar e pedir, Senhor, tem misericórdia. Senhor, diminui o meu sofrimento. Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. Porque agora você reconhece o Senhor, você teme o Senhor, você entende que é o Senhor que faz todas as coisas. E Ele diz, sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Aí você começa a experimentar uma alegria diferente. É muito gostoso quando você recebe uma bolada, aí você faz um negócio, ganha um dinheiro, você pode ir lá comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem e tal. É uma delícia quando você pode gastar uma grana aí, né? Você ir para um bom restaurante, comer uma comida boa e tal. É interessante, as pessoas ficam alegres, mas todas essas alegrias são passageiras. Você compra a casa, daqui a pouco o cano estourou, daqui a pouco tem um buraco no telhado, aí tem um vizinho chato que começa a criar casa e tal, aí aquelas alegrias começam. Mas quando você alcançou
esse nível espiritual de temor do Senhor, de estar em comunhão com Deus, como eu disse também domingo retrasado, quando você está em intimidade com Deus, como Pedro, Tiago e João estavam em intimidade com o Senhor lá no Monte da Transfiguração, aí você começa a se sentir saciado de madrugada. Essa madrugada eu não dormi a noite inteira, fiquei rolando na cama de um lado para o outro, um problema no estômago. Cada meia hora eu levantava e tinha que tomar, vocês viram eu tomando a mamadeirinha aqui, né? Então tinha que tomar uma mamadeira para aplacar a dor, ia para o banheiro e voltava, e descia e subia aquela dor, não conseguia dormir. Mas como eu estou na presença de Deus, e a Leni também não conseguia dormir, aí não sei o que ela falou assim, eu falei, Leni, uma coisa maravilhosa, Leni. Eu estou com essa dor desgraçada que não me deixa dormir, mas eu não perco o meu bom humor, eu estou feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho Deus. Para que eu vou ficar mal-humorado com dor, sem dor? Eu tenho Deus. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Aí você passa a experimentar uma paz, uma felicidade, uma coisa que não depende das circunstâncias, não depende de você estar bem de saúde, não depende de você estar bem financeiramente, não depende de você gostar do seu pastor, não depende de você gostar da sua igreja, não depende nem de você gostar da sua mulher ou do seu marido. Porque tem esses caras aí que não gostam do cônjuge mesmo, né? Eu nem vou falar quem aqui para não ficar mal, né? Não depende disso. Você não depende de circunstâncias ao seu redor. Porque você tem o temor do Senhor dentro de você e o Senhor sacia você de madrugada. Diz aqui, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Aí de repente você sofreu tanto, você teve tanta decepção, tanta amargura, a vida ficou tão inútil, que aquele começo que eu da minha pregação do Salmo, né? Parece que era uma pregação pessimista, uma pregação negativa, tudo é tão ruim, eu sou pecador, Deus é irado, Deus está cheio de cólera, eu não valho nada, é Deus que faz tudo, que coisa horrível estar na presença de Deus. Mas agora diz aqui, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Aleluia. Agora você começa a desfrutar a graça de Deus. Você não está mais naquela fase de que a ira de Deus está sobre você. Você não está mais naquela fase de que a vida não tem sentido, de que as coisas não valem nada. Sabe por quê? Porque agora você subiu de patamar, você está em outra dimensão, você está na dimensão de Deus agora, na dimensão da luz, que Deus habita em luz inacessível. Você vai para esse lugar, como Paulo escreveu numa das suas cartas, vocês estão assentados com Deus em lugares celestiais. Portanto, pensem nas coisas do alto e não nas coisas aqui de baixo. Você vive uma outra dimensão, aí vale a pena viver, aí é gostoso estar aqui nesse momento, aí é ótimo comemorar 10 anos de igreja, 60 anos de vida, 80 anos de vida, e é ótimo você viajar e ficar bom você comer num restaurante luxuoso, mas se você comer uma marmitinha requentada também é bom demais, porque você está na presença de Deus. Você não depende de um bom restaurante, de um avião de primeira classe, de roupas de marca, você não depende de nada disso. Porque a graça de Deus está sobre você. Apareça a tua obra aos teus céus. Ele continua orando agora, ele tem direito de orar, tem direito de falar com Deus. Ele alcançou uma dimensão nova, ele está num patamar elevado, diferente. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Em um outro salmo está escrito assim: no templo de Deus todos dizem glória. No templo de Deus todos dizem glória. No templo de Deus todos dizem glória. Apareça a tua glória sobre os teus filhos.
e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra desses 10 anos de trabalho aqui. Confirma, Senhor, esses 10 anos, a obra das nossas mãos. Agora, porque tememos o Senhor, porque subimos para um patamar mais elevado, porque sabemos quem é o Senhor, estamos em comunhão contigo, então nós sabemos que a nossa obra não é vã no Senhor, mas que Deus fará prosperar a nossa vida, a nossa obra, o nosso trabalho, porque Ele é o Senhor e nós agora estamos reconhecendo isso. Amém. Que o nosso Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Viu como é que eu tinha razão que era Deus que estava mandando ele pregar? Cola comigo. Cola comigo. Se eu tiver que voltar, tu voltas comigo. Eu quero pedir aos pastores presentes aqui, que venham aqui, para a gente orar. Eu vou pedir ao pastor Charles para vir também, pastor Benício. Eu quero pedir que vocês estendam as mãos sobre estas pessoas, este povo, e que Deus possa ouvir esta oração através da pastor. Esta oração feita através do Salmo 90. Confirma, Senhor. Confirma que nesta noite seja confirmado. Senhor, ó Deus, nós te pedimos a confirmação, te pedimos a bênção, ó Deus, que a sua graça, que excede todo entendimento, possa ser sobre nossas vidas, ó Deus, hoje, sempre, eternamente. Nós te rendemos graças, nós te louvamos, nós te adoramos, porque sabemos, meu Deus, que em ti todas as coisas podemos todas as coisas em qualquer momento, em qualquer circunstância, porque o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Nós te louvamos, meu Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, neste momento agora, nós colocamos diante do Teu altar as nossas vidas, colocamos diante do Teu altar, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor quer para as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor quer, Senhor, para este ministério. Em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos e recebemos, ó Pai, a sua vontade em nossas vidas, o seu amor, a sua graça, de uma maneira toda especial. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Obrigado. Já são quase 10 horas, mas eu acho que amanhã a maioria não trabalha e hoje é um dia de festa. Vamos ficar em pé, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje, amanhã e sempre. Tem um bolo de aniversário ali, não vai embora correndo não. Que Deus abençoe, parabéns para você, Igreja Missionária Rio de Vida. Dê um abraço nessa pessoa, deixa ela sair assim